3 volantes, um mais centralizado e a saída dos outros 2, Vijaçante e Edenilson, cada um por um lado, digamos que pelo meio, mas pelo lado em relação ao primeiro volante. São os interiores, né? Os interiores. E aí na frente a linha tradicional de 3, ele não abre mão de 2 ponteiros. Ele não abre mão de 2 ponteiros. Então, os 2 ponteiros, o Kiki Oliveira, o Amuso e o centroavante, bom, que está machucado agora, não. Nesse caso vai ser o Arezzo. Nesse primeiro, o esquema é aquele que a gente já sabia. É esse aqui, esse aqui. Ou então o tradicional, 4-2-3-1. 2 volantes, mais centralizado, evidente que um sai um pouco mais, a linha de 13 volta ao meia, que seria Monsalve ou Cristaldo, saindo o Edenilson. Os 2 ponteiros, mais o meia e o centroavante. Ele está entre estes 2 esquemas que têm sido treinados por ele, Quinteiros, técnico do Grêmio. A questão é para a mesa a partir de agora, qual é o melhor esquema? Quem se habilita? Eu defendo a ideia de que o Grêmio tem que colocar o Monsalve no meio de campo, manter o Monsalve. Sairia? Sairia? Eu deixaria o meio de campo com o ideal, né? Mas é que ainda não tem condição, né? Cuejar, Vijaçante e Monsalve. Saindo Edenilson. Saindo Edenilson, portanto. Claro. Eu acho que primeiro que o Grêmio deveria contratar um camisa 8, mas como não contratou ainda, o único camisa 8 que o Grêmio tem no elenco é o Edenilson, né? Então, por exclusão eu colocaria ele, não por meritocracia. Sim. Não que eu não goste, acho que ele é útil, mas não com nível de titularidade. Sim. Acho que é bem útil, mas não para titular. Mas tendo só ele de camisa 8, eu escalaria ele como camisa 8, tendo um primeiro volante, que seria o Vijaçante, né, que, repito aqui, para mim é muito nítido quanto ele é 5 e jamais 8. E aí a figura do meia, que seria o Monsalve. Então eu vou dar uma notícia aqui. Pela situação de hoje, Edenilson joga. E não jogam os 2 meias. Hoje ele está optando realmente pelo Edenilson. Mas não no esquema que e eu aí falei, seria né? o chamado esquema, digamos, 4-3-3. Ele está treinando para enfrentar o Atlético Mineiro ou ele está treinando para uma preservação, buscando uma segurança para que depois novas mudanças ocorram no time do Grêmio? Ou seja, não haja a pressão tão grande assim pelo resultado. Estás colocando mais um elemento. Interessante, porque o jogo para o Quinteiros é muito forte. Eu acho que em cima disso que o Daniel tá falando, me parece que ele foi numa bola de segurança no Clássico Grenal e gostou. É isso aí. É isso, é exatamente isso. Obrigado, Ribeiro. Agora que tu falou, eu fiquei até mais tranquilo. Eu só não vou te xingar porque tu tá com a camisa muito bonita, linda tá? Essa camisa, obrigado, Ribeiro. Tá. Tu sabe que Essa serviu em ti, né? Como é que é? Essa serviu em ti. Serviu. Ele tinha dado uma que não serviu? Ô, Silvio, só pra... Não. Cortaram o teu raciocínio. Só pra... E aí tu perdeu a vez. Não, até pode servir de gancho pro Ribeiro Neto aí. A frase do Quinteiros foi a seguinte, ó. Estamos treinando o 4-1-4-1 ou 4-3-3 com interiores. Sim. Né? E um 4-2-3-1 com um meia também. Mas o mais curioso aqui é que só na última alternativa é que aparece o meia, né? Sim. Porque nas outras alternativas, essa aí do 4-3-3 é um volante fixo. Os dois saindo pelos interiores, digamos, né? O Edenilson por um lado e o Vijaçante pelo outro. O Vijaçante pelo outro. Exatamente. E aí a linha de 3 no ataque. E aí sem o meia. Certo. E no 4-1-4-1 também não há o meia, né? Sim. Porque aí... Ele só vai avançar. Isso, porque aí é uma linha de 4 jogadores partindo do lado direito com o Kiki, né? O Vijaçante. Edenilson. E o ponteiro esquerdo, o Amuso. Isso aí, na verdade... É impressionante. Olha, é uma rejeição forte ao meia, né? Mas isso assim, isso, deixa eu só completar. Isso, e o Ribeiro, eu sei que ele vai falar sobre isso agora, tu tens a mesma ideia do 4-3-3 que vira o natural. Desta forma, o 4-1-4-1. E aí o meia só aparece quando for 4-2-3-1, que é um esquema que ele também está testando nesse momento. Mas, neste momento, Edenilson é mesmo titular para o jogo de sábado. Agora fale, Ribeiro. Tem 15 minutos só, hein? Não precisa isso. O Monsalve só vai jogar no Grêmio quando o Grêmio mudar o sistema de jogo para posse de bola.
Então, portanto, ele é uma alternativa para entrar no jogo em caso de necessidade, senão ele não vai jogar. Ele falou no Cristaldo, né? Caramba. Mas eu tô falando de Monsalve. Pois é, e o Cristaldo? O Cristaldo, O Cristaldo, ele se adapta mais a esse jogo direto, vamos dizer assim. O Monsalve precisa da bola para jogar. O Cristaldo já é duro aparecer, imagina jogar com a bola. Pelo que o Ribeiro tá falando nesse momento, o Monsalve, cara, tá quase descartado. Pelo quem está descartado é o Cristaldo, pelo isso aí é fato. Com certeza. Mas o Monsalve, eu ainda acredito Bruno, que o Monsalve é repita esporádico. para a nossa audiência o time do Grenal. Pode ser o meio campo pra frente? O time do Grenal. Tá, vamos lá. Volpe, Igor Serrote, depois João Lucas. Não, Igor Serrote. Tá, só o time titular. Igor Serrote. Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo, Vilhaçante, Edenilson, Amuso, Kiki e Bright White, que nesse momento tá fora. A dúvida é Pavon ou Amuso, tá? O resto é o time do Grêmio que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Muito bem, discorra, por gentileza. É esse, um time reativo, um time que vai marcar muito e que vai sair só na boa. Eu só não duvidaria que o Dodi ganhasse a vaga do Camilo. Não, eu diria que o Dodi pode ganhar a vaga do Vila Sante. Não tô dizendo que eu quero Mas que vai ele ganhe, conseguir sair na boa? Não, o Grêmio não vai sair. O Grêmio não vai sair, falou, vai ser reativo. O Grêmio vai sair na boa. O Grêmio vai conseguir sair na boa. Mas uma hora o Grêmio tem que sair, ele vai ter que atacar, né? A saída do Grêmio, isso aí é a ligação direta. Essa situação do Cristaldo que tu falou, com a bola faz total sentido. O ponto é sem a bola, que ele não marca, né? Mas então é esse o time do Grêmio. Pra mim, é assim, ó. Treinador, ele é muito previsível. Todos eles. Sim. Todos eles, tá? A última imagem é que fica, tá? E o Quinteiros adorou o Grêmio, ele acha que o Grêmio foi... que não foi o Inter que não quis ir muito ao pote. O Grêmio se enganou no pós-Grenal. Ele acha que o Grêmio é que anulou o Internacional. O Grêmio se enganou no pós-Grenal. Essa é a verdade do Quinteiros. E ele vai simplesmente, né, reconduzir esse sistema. Nós estamos fazendo um achômetro aqui, né? Uma leitura. Então, eu acho que ele vai fazer isso. Se for isso, ele se enganou no pós-Grenal. A leitura que parecia ser apenas de um consumo externo, ela foi a análise do Grêmio no jogo. Não, tudo bem. Isso... Tudo bem, mas mesmo considerando isso, que o Grêmio só jogou bem porque o Internacional, de algum modo, se acomodou, né? Mas mesmo assim, foi o Grêmio que mais segurança ofereceu. Sim. Foi o Grêmio que esteve mais longe de levar um gol. Né? Pode foi uma goleada, né? A preocupação era a goleada, né? Isso. Surtiu o efeito. Ele escapou da goleada no primeiro jogo. Pois é, mas assim, ó, não é ainda, pode não ser o Grêmio aquele que vai encantar o torcedor pela criação, pela produtividade, mas eu acho que está começando a pensar, primeiro, Silvio, em não sofrer gol. Sim. Depois, mas essa questão, pelos trechos que eu li da entrevista, que sai na íntegra amanhã, hoje alguns tópicos só foram colocados, tá incomodando muito o Quinteiros essa questão da ligação direta aí. E quando ele fala nos interiores aí, é porque ele quer que a bola passe pelo Vila Sante e pelo Edenilson. Por isso que eu fiz... trouxemos ontem aqui. Pois é. Por isso que eu fiz questão de dizer isso, Silvio. Assim, ó... O programa adiantou. O Grêmio está jogando de uma forma equivocada e estabelecendo essa forma equivocada para fora como se fosse o conceito do time. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio não joga na ligação direta. O Grêmio joga no balão. Ligação direta é outra coisa. O meio-campo não está funcionando, ele joga no balão. Quando o meio-campo funcionar, ele vai jogar na ligação direta. É pegar a bola pelo meio e tentar o passe longo. Aquele passe que quebra a linha, com avanço dos laterais ou por dentro. Daniel, eu acho que a nomenclatura daí não é ligação direta. Daí é um jogo objetivo. É que o meu conceito de ligação direta é outro. Não, é que daí é um jogo direto. Sim. Porque a ligação direta é a que vem do defensor direto para o atacante e não passa pelo meio. Eu entendo assim, é que aí é um conceito diferente daquilo que eu penso. Tá? É um conceito que eu tenho e que pode ser equivocado. Eu não gosto de ligação. Eu acho que tratar balão como ligação direta é um equívoco. Mas eu acho que eu concordo, mas eu acho que o ponto é o seguinte: o Quinteiros não queria aquilo ali. Esse é o principal ponto. Claro que não. Não era aquilo ali. O Quinteiros, ele não queria que o Grêmio tivesse jogado dessa forma. Sim, isso aí o Guto Peixoto falou pra vocês. Perfeito. O que o Guto disse foi o seguinte, ó,
E agora tá o próprio Quinteiros dizendo nessa entrevista que ele concedeu aos nossos colegas lá, o Jason, o Marcos Souza, que ele tá tentando implementar o estilo dele e que os jogadores ainda não entenderam. E por isso os jogadores na partida jogam na bola de segurança, que é o quê? Não arrisca o passe por dentro porque é perigoso. Mas isso é muito impressionante, cara. Liga direto. Isso é impressionante, cara. O Quinteiros tem responsabilidade sobre isso também. Não dá para transferir a responsabilidade só para os jogadores. Claro, claro. Se o time já jogou umas 15 partidas e os caras não entenderam até agora, o problema também está no técnico, né? Não é possível, cara. Porque aí tu disseste que ele está incomodado com isso, né? A entrevista você me passou, porque aqui, ó, até para embasar o que eu falei aqui, ó. Sim. Nós estamos jogando, vamos montar esquemas de acordo com o rival. Podemos ter as variantes para dar mais associações. O que são as associações? É a aproximação, né? Sim. É o jogo apoiado, é essa participação do Vila Sante por um lado, Edenilson por um outro, uma combinação com os laterais, uma combinação com os pontas, uma bola trabalhada. Sim. Né? Não o chutão. O que está acontecendo agora é o chutão direto do Thiago Volpi para os atacantes. Ele quer mais associações. Isso ele falou na entrevista. Mas, na prática, a ideia dele não é executada, né? Cara, eu vou dizer uma coisa, Luiz Henrique. Talvez venha a ser a partir do próximo sábado. Cada vez mais ganha em importância o jogo contra o Atlético Mineiro. Sem dúvida. O Grêmio necessariamente precisa mostrar alguma coisa diferente dentro dessas ideias do técnico, que está incomodado pelo modo como o time joga. Porque se o Grêmio se repetir depois da entrevista, depois dos treinamentos, nós teremos um problema aí, velho. Um problema imediato no Grêmio. Se repetir e não conseguir o bom resultado, é pressão pro técnico. Eu não sei se foi ontem nos donos que eu falei, hoje no apito final. Diante da terceira bola longa do Thiago Volpi no próximo sábado, caso isso venha a acontecer, seguramente haverá alguém. Cara, mas só chutão, né? O Grêmio vai ter que oferecer uma variante realmente em termos de criação no próximo sábado. Porque se for só o balão do Thiago Volpi, aí, poxa... Eu acho assim que a única... acho não, eu tenho convicção do que eu estou falando. Não é muito as convicções que eu tenho, né? Mas essa eu tenho. Tu é um homem de convicções. Não sei. Isso ninguém... Não, tu é um homem de convicções. Sei. O que eu digo é o seguinte. Errado. Se a palavra criação, criatividade e nomenclaturas que passam por essa... agora eu me esqueci. Que se encaixam nessa narrativa. Passa pelo Monsalve. O Monsalve é o único jogador criativo do grupo do Grêmio. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Nisso eu concordo com o Quinteiros. Eu acho que é possível. O Flamengo do Jorge Jesus, em 2019, era um time que se armava muito pelos lados do campo. Lembra do Everton Ribeiro aparecendo muito? Mas eram meias, cara. Eram meias criativos, Luiz Henrique. Não, mas jogava pelos lados. Não é que o que você tá... Com a Argentina ontem, anteontem, era assim também. Então não precisa ter necessariamente o camisa 10, entre aspas. Dá pra você ter armação pelos lados também. Mas eu tô falando de característica de jogador. Meias pelos lados, né? Mas eram jogadores criativos. Mas o Edenilson é um meia que joga pelo lado. Não é criativo. Não, tudo bem, cara. Eu não gosto do Edenilson pelo lado, ele quer o Edenilson por dentro, né? Não, são os interiores, né? Não, mas é interiores. Não, até porque ele tem pontas, né? Ele usa. Feito. Até porque ele tem pontas. Mas é que eu tô usando a palavra do técnico. Eu não gosto muito. O Everton disso. Ribeiro jogava de fato na ponta. Só que como o Maurício... Mas o Flamengo tinha pontas, não tinha em 2019? É ele que jogava pelo lado direito. Não, ele não era um ponteiro. Sim, mas né? aí que tá isso que a gente Ele tá falando. Ele ocupava o espaço. Pois mas coisa que o Edenilson com menos qualidade pode fazer e que o Vila Sante com menos qualidade pode fazer. Mas ele não escala os dois ali, Benfica, é diferente. Não, a ideia dele é essa, cara. É um volante... Não, ele quer um volante à frente da área e dois volantes... Mas isso não significa que eles estarão abertos. Não, abertos não. Abertos serão os pontas e os laterais. Mas é o que eu tô te dizendo. Mas eles não ficam... O Ribeiro jogava aberto. Tudo bem, mas o Vila Sante e o Edenilson não pode fazer isso? Não. Puxa. Como o Everton Ribeiro fazia. Não tem a qualidade, mas a execução, mas o movimento, ele... Pô, o Edenilson fez isso a vida inteira, cara. Não, mas ele agora não tem mais intensidade. O Edenilson foi... Mas não é o ponta, não é o extrema, mas uma função entre o volante e o ponta, aquele meio espaço. Tá, não, tudo bem, isso eu concordo. Só o que eu tô querendo dizer é que não era isso que o Everton Ribeiro fazia.
É diferente, só tô tratando do comparativo que por algum motivo vocês fizeram. Eu acho, não, o que eu quis dizer é que o Flamengo, ele não necessariamente precisava do meia centralizado. Mas tinha, Ele né? tinha, mas Arrascaeta. também se armava pelos lados do campo. Eu penso que se tu tem um Monsalve, e tu vai optar pelo Edenilson, dentro de uma ideia que o treinador viu e gostou, ele tem tudo para arrumar um problema para ele. Então, tu vai falar sobre isso em seguida. Em 40 segundos que eu vou chamar